teologia não é uma só. De onde vem essa teologia inclusiva? Na realidade, a teologia é uma só. Todavia, a teologia inclusiva, ela é especificamente um ramo provindo dessa teologia tradicional, com o intuito específico de incluir aquilo que um dia sofreu exclusão por algum motivo de religiosidade, má interpretação bíblica. Por exemplo, mulheres, negros, escravos e hoje, no contexto da nossa atualidade, os homossexuais. Por isso, nós podemos dizer que a teologia é mesmo. Todavia, a teologia inclusiva, ela tem especificamente esse alvo, de proclamar o amor de Deus e a aceitação de Deus para todos. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Ao contrário do que muitas pessoas dizem e confirmam, tentando até mesmo usar a Bíblia para afirmar que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa dos homossexuais que lá havia, nós temos uma ideia completamente diferenciada. E isso, obviamente, com um contexto bíblico e com uma visão teológica da questão. Naquela época, acreditava-se que havia-se uma exigência, ou seja, todos aqueles que eram estrangeiros e passavam por quaisquer cidades, eles deveriam ser bem recebidos. Óbvio que na época de Sodoma e Gomorra, ainda não existia a lei provinda de Deus através de Moisés. Mas já havia, por exemplo, o Código de Hammurabi, que era a exigência dentre eles de que se recebesse bem os estrangeiros. E naquela época, Sodoma e Gomorra eram cidades ricas. E eles acreditavam que muitos dos que vinham até ele era para roubar as suas riquezas. E uma das formas da antiguidade de se sujeitar um homem a uma posição de humilhação era tentá-lo submeter a uma ação sexual, a um ato sexual, aonde ele fosse, no caso, abusado por outro homem. Isso era a forma como os habitantes de Sodoma e Gomorra tentavam hostilizar os estrangeiros. E foi especificamente o que aconteceu quando os anjos chegaram à casa de Ló. Quando a gente lê a Bíblia mais a fundo, a gente descobre lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo 16, que o motivo que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra foi especificamente a falta de amor ao próximo, a falta de cuidado pela viúva, a falta de cuidado pelo estrangeiro. Esses são especificamente os pecados de Sodoma. Se a gente entrar no contexto do que muita gente diz, lá em Juízes capítulo 19, diz que a cidade de Gibeá, que era provinda da tribo de Benjamim, tinha o mesmo costume de tentar fazer com que os homens fossem humilhados, usando-os dessa forma através do sexo. E o que acontece com a cidade de Gibeá, todavia, não é o mesmo que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ou seja, fora de questão de que Deus tenha destruído Sodoma e Gomorra por causa da homossexualidade. A Bíblia fala que os homossexuais não vão para o céu? A passagem bíblica usada para se afirmar que os homossexuais não herdarão o reino dos céus está ali em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e Apocalipse capítulo 22, versículo 15. São duas passagens muito semelhantes porque ambas falam daqueles que ficarão de fora do reino dos céus. Todos nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego. As passagens utilizadas para se falar que os homossexuais não herdarão o reino dos céus, no original não se faz menção à homossexualidade, mas se faz menção ao que se chama de arsenocoital ou malacói, que é o considerado os prostitutos do santuário, ou seja, aquelas pessoas que usavam do sexo dentro de templos pagãos para que aquele ato sexual fosse entregue como uma forma de sacrifício aos deuses pagãos. Obviamente, um ato que Deus condena desde o Antigo Testamento, que era o de se fazer uso desses prostitutos sexuais. Por isso, mais uma vez, a Bíblia foi interpretada erroneamente para se excluir uma classe de pessoas que são os homossexuais. Com certeza, o homossexual que se converte, que entrega a sua vida para Jesus, ele vai para o céu. Como eu posso viver a minha homossexualidade aprovada por Deus? É interessante que muitas pessoas homossexuais especificamente fazem-se a mesma pergunta. Mas se eu sou gay, como que eu posso ser cristão? Eu diria que o mesmo que Deus exige de um heterossexual é o mesmo que Ele exige de um homossexual. Que ele viva a sua vida separada do mundo, que ele vive a sua vida em santidade. Ou seja,
Como que uma pessoa heterossexual vai viver a sua orientação sexual? De acordo com a aprovação de Deus, de acordo com a vontade de Deus, segundo os princípios da Bíblia. A mesma coisa é o homossexual. Ele pode, ele deve viver a sua homossexualidade, a sua orientação sexual de uma forma que agrade a Deus, ou seja, se abstendo de tudo aquilo que é pecado, segundo os princípios da palavra. Meus pais não me aceitam, como devo proceder? A gente recebe muitas pessoas a nível de gabinete pastoral com essa dúvida. Eu sou gay, meus pais sabem, mas não me aceitam. Então, como eu devo proceder? Primeiro, se você é gay e você mora com os seus pais são os teus sacerdotes. Você primeiro deve a eles respeito. E nem tampouco eles são obrigados a compreender a tua orientação sexual como algo normal. O que é para muitos de nós que vivenciamos isso desde a nossa infância. O que eu aconselho você a fazer é respeitá-los, é não fazer com que eles se sintam agredidos pela sua orientação sexual. Que eles compreendam que você não optou por ser homossexual. Afinal de contas, ninguém opta por ser excluído, por viver preconceito dentro do próprio lar. Todavia, os seus pais também precisam ser respeitados como seus pais, como liderança e sacerdote sobre a sua vida. Agora, se você não mora com os seus pais, você tem a liberdade de ver a sua orientação sexual segundo os princípios de Deus, de uma forma com que os seus pais simplesmente, tendo ou não conhecimento, sejam sempre respeitados. Eu faço parte de uma igreja que não aceita gays. O que eu faço? Essa pergunta é muito séria. Eu, particularmente, vou falar de mim mesmo. Eu sempre gosto de responder algo com essa característica de polêmica, usando a minha pessoa, porque eu posso falar daquilo que eu vivenciei. Durante muitos anos eu preguei e estive em várias igrejas onde eu era convidada para ministrar a palavra. Todavia, eu sempre me incomodava pelo fato das pessoas acreditarem que, como um dia eu falei que eu havia sido transformada ou liberta da homossexualidade, eu sempre trouxe aquele peso de que eu de alguma forma estaria enganando aquelas pessoas, ou que eu não estava usando da verdade com aquelas pessoas. Então eu quero dizer o mesmo para você. Se você está numa igreja onde o teu pastor não aceita a homossexualidade, onde todo domingo você vai sentar no banco e vai ouvir ele pregando que você vai para o inferno, eu te aconselho primeiramente a você pedir a Deus uma direção. Se você talvez tenha a possibilidade na sua cidade, no seu estado, de ter acesso a uma igreja inclusiva, eu te aconselho a procurar uma igreja inclusiva, onde você vai ser aceito e onde você vai ser bem recebido e amado. E onde você não vai ouvir todos os dias em uma mensagem, uma palavra contrária e de condenação quanto à sua orientação sexual. Portanto, meu querido, se você está numa igreja assim, sai do jugo de rebeldia, porque você está fora da visão da igreja. Sai do jugo de rebelião, porque senão você vai atrair maldição para a sua própria vida. Pastor, eu não estou de acordo com a visão da minha igreja, pois lá eles não aceitam gays. Mas eu gosto muito de lá e eu não gostaria de sair. O que eu faço? Bem, se você ainda assim, gostando da igreja, digamos que você esteja há anos nessa igreja, mas a igreja não aceitando a sua orientação sexual, você ainda assim decida continuar lá, eu lhe aconselho como pastor, que você sublime a sua orientação sexual, ou seja, que você decida viver uma vida de celibato. Por quê? Porque aí você não vai estar confrontando aquilo que é ensinado pela sua liderança. Não sou casada, mas moro há muito tempo com a minha companheira. Estou em pecado? Muitas pessoas têm dúvida quanto a essa questão. Eu considero o fato de que há aproximadamente um ano, ou seja, em julho de 2011, nós tivemos a aprovação da união estável, ou seja, foi muito recente. Até então, os casais homossexuais eles tinham que viver sobre o mesmo teto sem a possibilidade de concretizarem essa união mediante as vias legais de fato. Hoje existe essa possibilidade. Então, se você vive há muito tempo com o seu companheiro ou a sua companheira, eu te aconselho, afinal de contas, durante tanto tempo você esteve buscando e pedindo essa possibilidade de poder se unir a ele legalmente, então aproveite. Se a lei te dá essa possibilidade, vá atrás dos seus direitos e se una legalmente com ele. Agora não se esqueça, a Constituição brasileira diz que a partir do momento em que você vive 6 meses debaixo do mesmo teto com uma pessoa, você já é considerado casado. Todavia, querido,
Deus respeita a lei dos homens. Eu te aconselho que você se case e que você procure fazer a união estável. Pastora, como deve ser um namoro gay cristão? O namoro de um gay cristão, de um gay que aceitou Jesus, deve ser exatamente o namoro de um heterossexual que aceitou Jesus. Ele deve evitar a fornicação, que é o sexo antes do casamento. Ele deve evitar a promiscuidade, ou seja, estar se relacionando com alguém hoje, acabando o relacionamento com menos de uma semana, 15 dias, um mês, já está começando um relacionamento com outra pessoa. Ou seja, isso deve ser evitado. O namoro de um gay cristão é com os mesmos princípios do namoro de um heterossexual cristão. Uma questão que me chama muita atenção não é só ao fato do namoro do gay cristão, mas em todas as áreas da sua vida. Eu queria te dar um conselho. Sempre que você tiver que decidir algo, decida o caminho que tem a marca da cruz, o caminho da renúncia. E certamente é o caminho da vontade de Deus para a sua vida. Qual a diferença entre um gay crente e um hétero crente? A diferença de um gay crente para um hétero crente é que um vive uma vida sob a orientação sexual hétero e o outro vive a sua vida sobre a orientação sexual homoafetiva. Essa é a única diferença. Diante de Deus, todos são considerados como filhos. Nada pode mudar a forma como Deus enxerga a cada indivíduo. Deus não nos vê sob uma forma de uma genitália, Deus não nos vê sob a forma de uma relação sexual, Deus nos vê como filhos. Então, a única diferença é que cada um é distinto em si mesmo, independente da sua orientação sexual. Por que antes você testemunhava contra a homossexualidade e hoje a sua opinião mudou? É muito importante a gente tratar sobre esse assunto. Até hoje eu recebo e-mails, ligações, até pessoas que me abordam fazendo essa pergunta. Se antes você afirmava que homossexualidade era pecado, o que mudou? Naquela época, foi dessa forma que eu aprendi. Eu me converti com 21 anos de idade e a minha principal motivação à conversão foi especificamente que Deus mudasse a minha orientação sexual, porque eu havia ouvido durante muito tempo na minha vida que por causa da minha orientação sexual eu iria para o inferno. Ou seja, eu testemunhei durante 7 anos. Algumas pessoas dizem, você mentiu para muitas pessoas, você enganou muitas pessoas. Não, eu não menti. Eu simplesmente pregava, eu testemunhava aquilo que eu gostaria de vivenciar. Tudo que eu fiz, todas as minhas tentativas foram englobadas num contexto de tentativas, ou seja, cura interior, quebra de maldição, regressão, subir monte, jejum, oração, enfim, tudo que a igreja poderia me oferecer para poder transformar, mudar, libertar, curar a minha orientação sexual, eu fiz para que pudesse hoje eu chegar à conclusão que cheguei, que nada poderia mudar quem eu sou e que Deus me ama especificamente e da forma que eu sou. E eu creio que com um propósito excelente, Deus me criou assim, sem dúvida, junto com a pastora Rosânia, para alcançar essa geração de homens e mulheres que são gays, mas que são amados por Deus.